Boa noite, querido ouvinte. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te cubra com o seu manto sagrado nessa hora. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma oração aqui no canal Bíblia Sagrada Áudio. Se você chegou até aqui hoje, saiba que não foi por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida nessa noite. Ele conhece o seu nome, conhece a sua história, conhece cada dor que você carrega, cada lágrima que você derramou, cada noite que você passou sem dormir pensando por que as coisas não mudam. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Declare comigo, com muita fé antes de começarmos. Hoje é a noite da minha libertação. Hoje o ciclo se encerra. Hoje eu recebo a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família. Diga isso com fé, porque a fé precede o milagre. Eu quero te fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas que carrega uma profundidade enorme. Você já parou para observar a sua vida e a vida das pessoas da sua família e percebeu que certas histórias se repetem, que certos padrões aparecem de geração em geração como se fossem uma marca, um selo, uma herança que ninguém pediu, mas todo mundo recebeu? Pense comigo. Talvez o seu avô tenha lutado a vida inteira com dificuldades financeiras. Trabalhou muito, batalhou muito, mas nunca conseguiu prosperar de verdade. E quando você olha para a vida do seu pai, vê a mesma história. E quando você olha para a sua própria vida, começa a se perguntar, por que comigo também é assim? Ou talvez seja na área sentimental. A sua avó viveu um casamento cheio de sofrimento. A sua mãe passou por separações, por relacionamentos que nunca deram certo, por uma solidão que doía fundo. E hoje você se vê no mesmo lugar, se perguntando por que o amor nunca fica, por que os relacionamentos sempre terminam da mesma forma. Ou quem sabe seja na saúde, doenças que aparecem na mesma parte do corpo, nas mesmas gerações. Ou vícios que passam de pai para filho, como se fossem transmitidos pelo sangue. Isso tem um nome, querido ouvinte. No mundo espiritual, isso se chama maldição hereditária. A maldição hereditária é uma herança espiritual negativa. Assim como existe a herança física, o filho que nasce com os olhos da mãe, com o jeito de sorrir do pai, com um sinal no mesmo lugar que o avô tinha, existe também a herança espiritual. E quando essa herança espiritual é negativa, ela age como uma corrente invisível. A pessoa não consegue ver, não consegue tocar, não consegue explicar, mas sente que algo aprende. Sente que por mais que se esforce, por mais que trabalhe, por mais que ore, algo sempre puxa para baixo. É como se a pessoa estivesse nadando com toda a sua força, dando tudo de si, mas não saísse do lugar. Porque não é falta de esforço, não é falta de dedicação, não é falta de fé. É uma raiz que está enterrada fundo na história da família e que precisa ser arrancada pelo poder de Deus. E eu quero te dizer algo muito importante. Você não tem culpa das maldições que vieram antes de você. Você não escolheu a família em que nasceu. Você não escolheu a história dos seus antepassados. Mas você pode escolher, a partir de hoje, que essa corrente se encerra em você. Você pode ser o ponto de virada da sua família. Você pode ser aquele ou aquela que decide: em mim esse ciclo termina. Em mim começa uma nova história. A Bíblia fala sobre isso. No livro de João, capítulo 9, está registrado um episódio muito poderoso. Os discípulos de Jesus viram um homem que havia nascido cego desde o seu nascimento, e perguntaram ao mestre: quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais para que ele nascesse assim? Repara na pergunta dos discípulos. Eles já tinham consciência de que existia uma relação entre a herança espiritual dos antepassados e as situações que os filhos viviam. Eles já compreendiam que havia heranças que passavam de geração em geração. Naquele caso específico, Jesus respondeu que não era essa a causa, que aquela situação seria para a glória de Deus, e o homem foi curado. Mas a pergunta dos discípulos nos revela que esse entendimento já existia desde os tempos bíblicos, e ao longo de toda a Escritura, vemos que Deus tem poder para quebrar todo e qualquer tipo de maldição. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13,
A palavra declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso significa que o sacrifício de Jesus na cruz já pagou o preço por todas as maldições, inclusive as hereditárias. O que precisamos fazer é reivindicar essa libertação pela fé e pela oração. Eu quero te contar algo que já presenciei. Uma mãe, desesperada, veio pedir oração pelo filho. O pai desse jovem havia falecido por causa do vício em bebida. Era um vício devastador. O pai bebia tudo o que encontrava pela frente. E depois que o pai partiu, o filho, ainda jovem, começou a apresentar o mesmo comportamento. O mesmo vício, a mesma compulsão. A mãe olhava para o filho e dizia com os olhos cheios de lágrimas: Eu estou vendo o meu marido no meu filho. Nós oramos. Pedimos a Deus que quebrasse aquela maldição hereditária. E Deus foi fiel. O jovem foi libertado, graças ao Senhor. Já presenciei também uma jovem que subiu para pedir oração pela vida financeira. Mas quando o Espírito Santo agiu, ficou claro que o maior problema não era financeiro, era sentimental. E quando perguntei à irmã dela, que estava presente, ela confirmou: nenhuma mulher na nossa família consegue se casar. E as que casam, separam. Uma herança de dor na vida sentimental que se repetia de geração em geração. Querido ouvinte, talvez a sua história ressoe com algum desses relatos. Talvez você reconheça esses padrões na sua família. E se reconhecer, saiba, existe libertação, existe cura, existe quebra de maldição pelo poder de Deus. Antes de orarmos, eu quero que você feche os olhos por um momento. Pense na história da sua família. Pense nos seus avós. Como foi a vida deles? Pense nos seus pais. Quais foram as lutas deles? E agora pense na sua própria vida. Você consegue enxergar padrões que se repetem? Dificuldades que aparecem sempre nas mesmas áreas? Frustrações que parecem não ter explicação lógica? Se sim, essa oração é para você. Mas mesmo que você não reconheça padrões claramente, essa oração também é para você, porque muitas maldições hereditárias agem de forma silenciosa, nos bastidores da nossa vida, sem que a gente perceba de onde vem a resistência. Então, com fé e com um coração aberto, vamos levar isso diante de Deus agora. Se você tiver um copo d'água por perto, prepare agora. Vamos consagrar essa água em oração, e ao final você vai beber com fé, crendo que Deus está agindo na sua vida. Coloque a sua mão no peito, sinta o seu coração batendo. Esse coração é sustentado por Deus a cada segundo. E esse mesmo Deus que te sustenta tem poder para te libertar. Vamos orar agora debaixo da bênção do Salmo 91, o Salmo da proteção, o salmo mais poderoso da Bíblia Sagrada, pedindo ao nosso Pai Celestial que quebre toda e qualquer maldição hereditária sobre a sua vida e sobre a sua família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assombrarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Pois disseste: O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não firas o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Pois me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei em segurança, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrar-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação.
Pai do céu, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Deus que tem poder sobre tudo o que é visto e invisível. Eu venho diante de Ti nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, intercedendo por cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. Senhor, Tu conheces cada história, Tu conheces cada lágrima, Tu conheces cada noite de angústia, cada manhã de dúvida, cada momento em que essa pessoa se perguntou: por que a minha vida é assim? E eu te peço agora, meu Pai, quebra, Senhor, toda maldição hereditária, toda herança espiritual negativa que vem dos antepassados, que atravessou gerações, que chegou até os dias de hoje com força e poder de destruição, cai por terra agora, em nome de Jesus. Toda maldição hereditária na vida financeira, a pobreza que se repete, a escassez que parece não ter fim, o esforço que não produz fruto, é quebrada agora pelo sangue precioso de Jesus. Toda maldição hereditária na vida sentimental, os relacionamentos que não ficam, os casamentos que se desfazem, a solidão que dói, o amor que vai embora, é quebrada agora, em nome de Jesus. Toda maldição hereditária na saúde, as doenças que se repetem, as enfermidades que passam de geração em geração, a dor que habita no corpo, é quebrada agora pelo poder de Deus. Toda maldição hereditária nos vícios, na depressão, na angústia, no medo, no desânimo, cai por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, que o sangue de Jesus corra pelas raízes da árvore genealógica dessa família e purifique tudo aquilo que foi contaminado. Que a partir dessa noite, uma nova história seja escrita, que a bênção substitua a maldição, que a alegria substitua o luto, que a prosperidade substitua a escassez, que o amor substitua a solidão. Declare comigo agora com muita fé: Senhor, eu sou livre de toda maldição hereditária. O sangue de Jesus me cobre. A partir de hoje, uma nova história começa na minha família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Sua água está consagrada. Beba agora com fé, crendo que Deus ouviu a sua oração e que a sua mão está sobre a sua vida. Antes de sair daqui, eu te faço um pedido do fundo do coração. Compartilhe essa oração. Envia para os seus pais, para os seus filhos, para os seus irmãos, para o grupo da família, para aquele amigo que você sabe que está passando por um momento difícil. Não deixe ninguém de fora, porque a primeira missão de cada cristão é levar a bênção para dentro de casa. E um simples áudio, um simples vídeo compartilhado, pode mudar completamente a vida de alguém que está no limite. Como ficou comprovado ao longo de tantos anos de oração, uma palavra certa, no momento certo, pode ser a diferença entre a desistência e a vitória. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Que a sua paz, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Que toda maldição hereditária sobre a sua vida seja definitivamente quebrada a partir dessa noite. Eu te amo, ouvinte querido. Até a próxima oração.